Boa noite. Bem-vindo ao Podverso. Meu nome é João Kirk hoje. Vamos falar hoje sobre o tema da ficção científica hoje. Isso aí, né? Eu acho que vale a pena todo mundo se apresentar um pouquinho, né? Cada um se apresenta, né? Como o Kirk já adiantou hoje, o tema de hoje é o universo da ficção científica. Todo mundo aqui, né, tem seus gostos dentro da ficção científica, mas acho que antes de tudo a gente pode cada um se apresentar brevemente. Acho que você pode começar, Kirk, falar um pouquinho mais da sua paixão, né, pela ficção científica. Sim. E aí? Minha paixão pela ficção científica realmente assim é uma coisa que é muito. Eu não sei explicar assim, essa paixão, mas assim, uma paixão da ficção científica que uma delas é filmes, séries, qualquer coisa que envolva ficção científica é minha paixão. Até jogos de ficção científica, qualquer coisa. Até subgênero da ficção científica, como um deles, sobre Império Galáctico, Federação, essa coisa de Enterprise contra Império Klingon. Nossa, essa coisa que eu amo da ficção científica. Você se lembra quando começou essa paixão? É, é, não sei onde comecei, mas só sei que uma das coisas, eu vou dizendo por franquias e filmes, onde tudo comecei, assim, a amar ficção científica. Uma delas foi porque eu comecei com o Lego, joguei Lego Star Wars, e aí eu fiquei com vontade de conhecer Star Wars, aí Star Wars tinha filmes, aí eu assisti filmes de Star Wars, mas assisti meio que em ordem errada, eu assistia o 6, depois o 1, e aí eu assistia meio que adiantando na época, assisti adiantando, e depois, assim, depois com o tempo é que eu fui organizando e assisti em ordem depois, mas já sabia da história de Star Wars, porque eu jogava Lego Star Wars, e também existia a Jornada nas Estrelas, porque eu fui para um simulador de Jornada nas Estrelas no Museu de História Natural, que não é Star Trek, é outro tipo. Eu achava que era não sabia que era Star Trek, era Jornada nas Estrelas lá no Museu de História Natural, mas só que aí eu pensei, eu tenho DVD que eu tinha um DVD que minha avó me deu, que era Jornada das Estrelas, Insurreição. Aí eu fiquei pensando, acho que deve ser esse. Aí eu fui ver, não tinha nada a ver com o simulador, era um filme mesmo de ficção científica. Na época, eu assistia meio que adiantando, não explorava direito assim, algum desses filmes, mas com o tempo, só sei que paixão por ficção científica eu comecei pelo. Uma delas foi Independence Day, porque eu já era apaixonado por filme de catástrofe mesmo, pra mim era uma novidade ver um. Primeiro comecei por Dia Depois de Amanhã, um filme de catástrofe com tsunamis aí, tornados, fim do mundo, 2012, tudo isso foi uma das paixões da ficção científica. E também jogava quando eu era pequeno, Transformers, que é um carro que vira robô, era bem novidade na época, quando lançou Transformers. O jogo de Transformers era mais viciado na época. Então começou pelos jogos e depois foi pro cinema, né? Pelos filmes. Foi uma. E também quando eu era pequeno, filme da Disney que eu gostava da ficção científica foi Planeta do Tesouro e Atlantis também. E você já veio hoje no estilo, né? Com sua camisa da Enterprise, hoje de Star Trek. Que esse Star Trek, eu comecei a conhecer Star Trek quando eu comecei a assistir em 2009. Eu achei que quando eu vi Star Trek assim na capa pela primeira vez, eu digo, vai ser interessante, nossas faíscas tal, assim, elementos de coisa, naves, assim, eu digo, e um ano depois eu assisti Star Trek, realmente, eu amei, assim, depois eu revi as cenas do Star Trek 1, nossa, é demais, eu acho. Aí eu confirmei que esse filme realmente é demais, o primeiro, 2009, o primeiro filme de 2009 realmente é demais. Eu vendo na segunda vez, foi espetacular. Aí eu vi no cinema em 2013. Além da escuridão Star Trek, foi massa a experiência. Eu sei que eu não tenho uma lembrança com clareza dos detalhes da cena, porque foi toda a primeira vez no cinema e passou os dias e não vi a segunda vez no momento recente, mas eu assisti em outro momento, meio que online, Star Trek Into Darkness, além da escuridão. Realmente, assim, eu amei, assim, me apaixonei. Eu lembrei, nossa, aí que eu lembrei
Eu tenho um filme de Jornada nas Estrelas, é Star Trek mesmo. Star Trek é Jornada nas Estrelas. Aí eu fui descobrindo mais, assim. Eu descobri um pouco porque eu perguntei a meu pai se ele tinha assistido Star Trek. Ele disse que só assistiu os clássicos, então... então Star Trek, acho que é Jornada nas Estrelas. Fui descobrindo com o tempo. Aí que eu achava que Star Trek era outro filme e Jornada nas Estrelas era outro, mas eu depois... Eram filmes diferentes, né? Não, mas era o mesmo Star Trek. Aí eu fiquei curioso pra ver. Aí eu assisti Star Trek em ordem meio bagunçada. Comecei pelo 2009 e o Into Darkness. Achei que estava em ordem errada, mas só que não. Eu assisti em ordem meio que certa, entre aspas, né? Porque... Pelo menos que quem quer começar a assistir Star Trek, ou começa pelo 2009, ou pela série original, a série clássica. Realmente é... Quem é o mais indicado, né? Oi? É o mais indicado. É o mais indicado. É indicado. É isso aí. E agora Marcelo, né? Nosso convidado de hoje. Marcelo, nosso querido amigo aqui que gosta também. Todos, né? Como é que você se apresenta um pouquinho, né? E fala eu sou Marcelo, né? Sou estudante de publicidade, professor de informática, apaixonado por filme de ficção científica. Sou até suspeito de falar, já que eu sou um pouco da tecnologia, né? Como o pessoal fala. Mas, assim, meu começo com ficção científica começou com o filme ET. Porque eu tinha ido a uma loja de brinquedos, isso quando era criança, né? E eu fiquei encantado por aquele boneco. Eu disse, que boneco estranho é esse? Porque quando esse filme foi lançado, eu não era nascido ainda, né? Tem esse detalhe, né? Mas aí, depois que eu vi o boneco, aí foi quando meu pai trouxe da locadora o VHS pra assistir o filme. Sou depois do VHS. Nem me fale, VHS. Assim, é uma coisa que é a minha paixão, assim, a VHS, sim. Principalmente. Eu ainda tenho do Rei Leão guardado em casa, a fita verde. Nem me fale, que eu também, assim... porque além de ser apaixonado pela ficção científica, a animação também, claro, Isso. também. E aí foi a partir daí que eu achei esse filme e fiquei encantado pelo filme de Spielberg. E eu acho que é uma tendência o filme de Spielberg me encantar, porque depois desse filme eu achei Contato Imediato Terceiro Grau. Esse filme, pra mim, eu sou apaixonado por filme de extraterrestres, então me encantou. E a partir daí, como eu gosto muito de carro, foi De Volta para o Futuro. Então eu tinha essas 3 referências de filmes de ficção científica que fez me apaixonar pela área. E é o que eu mais procuro para assistir, geralmente, é de ficção científica. Falar em ficção científica, agora, De Volta para o Futuro, lembrei outra ficção científica, que eu também sou fã, mas ainda... Outra que eu sou fã, MIB. Eu comecei a ver MIB quando eu fui a Nova York, assim, aí quando meu pai disse que as torres de lá era referência de Homens de Preto, aí eu fui depois pesquisava, assim, porque eu gostava de pesquisar YouTube, é o que eu mais gostava. Aí a vinheta da Globo Sessão da Tarde, MIB, eu fui ver para ver quais são as cenas que passavam em Nova York, que tinha a cena de Manhattan, Times Square, fiquei curioso para ver MIB. Aí eu perguntei ao meu pai como era MIB e tal, se passava nas partes que eu mais gostava, e disse que sim. Aí eu quis assistir MIB, comecei a querer assistir MIB 1, e acho meio que ordem errada. Eu assisti o 2, e assisti o 1, depois o primeiro, para depois eu assistir o 3. O 3, eu acho que na época, em 2012, foi... O 3 é com Will Smith ainda, Will Smith ainda. Com o último que foi o ator do Thor, Chris. Eu gostei, eu achei que não ficou tão legal como o do Will, que a gente já estava acostumado, depois de ver uma trilogia, mas ficou bacana. Eu concordo contigo que o quarto, ele não é ruim não, ele só, tipo, ele é bom, mas não é assim essas coisas. Pra mim, o meu favorito é o 3. O 3 supera o primeiro. O 3 foi perfeito. O 3 superou o primeiro e superou o segundo. Porque tem uma temática que você gosta muito, né? Viagem no tempo. E o vilão também, pra mim foi um vilão que superou o segundo e o primeiro. O primeiro é aquele vilão que é engraçado, que é o vilão até engraçado mesmo, eu gosto. Mas o segundo já é outro tipo de vilão, que é uma vilã, no caso, que é outro tipo. Já o 3, realmente, o 3 superou o segundo, superou o primeiro. De Volta para o Futuro, você falando de viagem no tempo, porque eu sou muito apaixonado por essa ideia de viagem no tempo. Eu até acredito que possa existir um dia. Mas tem um filme Máquina do Tempo, eu não lembro de quem foi, que ele tá com a máquina parada em um beco e vai passando o tempo. Não sei se você lembra desse filme, vocês assistiram? Não, Conhece não, né? Não conheço. Ele é um filme muito interessante, também é uma referência muito boa sobre Máquina do Tempo, porque foi criado no passado para tentar voltar à esposa que faleceu, só que ele acabou acidentando e avançou para o futuro. E ele é muito interessante, esse filme.
E exemplo, outro, assim, eu amo De Volta para o Futuro, justamente, viagem no tempo. É uma coisa que eu mais... É uma das partes da ficção científica que eu mais amo. Viagem no tempo. Que é um deles. De Volta para o Futuro, Star Trek, MIB. Esse último, o 3, teve Viagem no Tempo. Vingadores, Ultimato, nossa, Indiana Jones, o último agora também, né? Que achei. A Máquina do Tempo, de 2002, né? Isso, de 2002. É muito bom esse filme. É isso aí. E Sara, acho que você também, né? Acho que você pode também se apresentar um pouquinho. Boa noite, falar do gente. seu amor pela... Meu nome é Sara, eu faço cinema e audiovisual na na Universidade Federal de Sergipe. E assim, a minha história com a ficção científica não é tão interessante quanto a do João, quanto a do Marcelo. Ficção científica, confesso que não é minha favorita, né? Meu gênero favorito. Mas assim, eu tenho filmes que estão no meu coração. Um deles é ET, você falou de ET, realmente é um filme muito emocionante, muito bom. E De Volta para o Futuro. Eu adoro De Volta para o Futuro. Como Quentin Tarantino diz, é o filme perfeito. Ele tem um roteiro perfeito, uma direção de arte perfeita. Ele é um filme, assim, completamente fechadinho. E tem uma temática que eu gosto muito, que é a viagem no tempo, né? Nossa, como eu sou apaixonado por viagem no tempo, assim, é uma das minhas paixões da ficção científica, viagem no tempo, multiverso. Outra coisa que é minha paixão de ficção científica é viagem espacial. A viagem espacial é incrível mesmo. Viagem, aí nós temos Interestelar, né? Então, sucesso que tá voltando pro cinema agora, né? Interestelar, assim, é um dos meus filmes, assim, de Nolan, que eu assisti, entre eles, Oppenheimer, Cavaleiro das Trevas, Interestelar. Acho que o meu favorito é Interestelar, no momento. Com certeza. Eu já assisti diversas vezes e eu gosto muito desse filme. E agora vai relançar no cinema, porque eu não consegui assistir esse filme no cinema na época. Eu também não consegui ver no cinema. E eu vou ver se eu consigo ver agora. Vamos ver se a gente vê, né? Vamos juntos. Esse é um filme bom. É muito bom. Assim, ainda não foi confirmado assim no Brasil. Eu assim, acredito que vi no X, que provavelmente sim. Que talvez virar pro Brasil, né? Que vai exemplo. Em alguns blogs de cinema falando sobre isso. Sim, porque, por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade que, para um fã de Star Wars, para um Jedi aqui neste podcast, foi bom assim, foi bom assim, não só para mim os Jedi, os da Rebelião, Resistência, conseguiram assistir a Ameaça Fantasma em 25º aniversário nos cinemas, porque assim, eu mesmo... Quando lançou, digo, eu vou assistir esse filme a todo custo. Onde lançar, eu quero ir. Aí, quando disse que ia lançar no Brasil, nossa, pelo menos não vou precisar viajar para fora. Eu vi Star Wars no cinema, foi inesquecível. E você gostou do episódio 1? Nossa, eu amo esse episódio 1. O quê? O quê? Esse não é o motivo de ser o quê, porque acho que muita gente gosta. Hoje em dia, quem assiste gosta, porque... Eu assisti a primeira vez O Último Jedi. Pelo trailer, eu vi o trailer dos caras, porque pra mim eu só conhecia a Jornada nas Estrelas. Star Trek. Isso, só conhecia isso, porque passava muito, né? Você nunca tinha visto nenhum filme de Star Wars. Aí foi quando eu vi o Último Jedi no cinema e pronto. E aí foi quando eu assisti aquele que a gente viu aqui recente, né, no cinema, que eu nunca tinha assistido também, um filme de 77, né? Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança. Eu fiquei encantado pela a forma que foi criado aquele filme, porque o cinema naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E foi incrível pra mim ter assistido ele. Já achei o segundo, depois dele. Estou indo na sequência, né? De acordo com o tempo, o Império Contra-Ataque. Já achei ele no mesmo dia. Sim. Quando eu cheguei de viagem, que eu viajei, lembra que eu tinha viajado naquele dia, e quando eu cheguei você achou outro. Sim, mas você sabe sobre esses dois Star Wars, entre Uma Nova Esperança e Império Contra-Ataque. Eu acho assim, Uma Nova Esperança, o que eu mais gostei foi porque ele é uma compilação de momentos. É uma compilação que tem um momento engraçado, um momento épico, aquela cena da Estrela da Morte ali que vai acertar a Estrela da Morte e ali de repente explode ali, é bem grandiosa ali. É de dar euforia, vamos para um fã de Star Wars. Foi importante eu ter revisto, porque a partir daí eu percebi por que esse sucesso até hoje, principalmente com brinquedos. Porque eu conheci Star Wars pelo Darth Vader, pelo brinquedo. Eu não tinha assistido o filme antes, entendeu? Então eu achei bastante interessante o porquê desse sucesso todo, né? É muito comum, né, conhecer Star Wars por outras mídias que não filme, por bonecos, por a produtos. Trilha sonora, né? Nunca assisti, mas a trilha sonora já assisti. A trilha sonora e também atrações que tem, né, na Disney, né, o simulador de Star Tours, e agora recentemente que abriu uma área de Star Wars na Hollywood Studios, né? Tudo isso é como...
Tudo isso é uma... Acaba que Star Wars não é só um filme, né? Ele é um parque, ele é um brinquedo. É um jogo. É um jogo. Livros é um também. livro. HQs, Livros. Legos. Enfim, é muito expandido. E você, Thiago? Ah, não nos quem quiser. apresentamos É, ainda. É verdade, né? Meu Conte um nome é- pouco. Deixa eu dar uma dica pra você falar no podcast, já que da universo eu sou meio que um compilado e você é um narniano ou bem-vindo, sou um narniano. Só que aí Nárnia já vai para o universo de ficção fantástica, Oh, né? me perdoa. Fantasia. Ele é o... C3PO mesmo. C3PO, C3PO. né? Então eu sou o Thiago Diniz, também conhecido como C3PO, né? O codinome como o Kirk fala. E minha história com a ficção científica, tipo, também começou através desses filmes, né? Que a gente acaba assistindo, o ET e tal. Mas eu acho que eu vinculei muito ao universo que é, no caso, um subgênero da ficção científica, que são as distopias, né? Eu acho que vocês Jogos pegaram Vorazes. a época ali das distopias em Estou alta. maratonando, inclusive. Tá maratonando? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, aí tinha Divergente, enfim, várias, e depois veio Maze Runner, enfim, né? E sem falar as séries também, né? Como uma das minhas favoritas, que foi até tema do meu trabalho. Não essa. Do meu trabalho de conclusão na universidade foi a 3%, né? Que é uma série brasileira, né? Que foi a primeira série da Netflix, brasileira da Netflix. Com tema de ficção científica, né? Que teve 4 temporadas. Então, apesar da minha paixão também... Esse é um dos meus gêneros favoritos, né? Ficção científica, mas também a ficção fantástica. Mas minha paixão, acho que eu acabei me aproximando mais desse universo com a ficção, com essas distopias nessa época, né? Porque eu não sei se vocês lembram que era uma febre, era um estouro, né? Essas sagas. Lançava os filmes de Jogos Vorazes e tal, cinema lotava, e tinha toda aquela comoção esperando o próximo ano com o próximo filme. E séries, né? Eu sempre gosto muito de séries, e aí se a gente pegar séries desse universo da ficção científica, nossa, uma lista imensa, né? Isso. Jogos Vorazes, só pra te lembrar, Jogos Vorazes também não foi só um filme. Jogos Vorazes viram uma área lá do Motion Gate em Dubai. Ele Jogos primeiro Na foi um verdade é um livro, né? livro, isso. Livro. Começou com os livros, aí depois virou os filmes, aí... Depois que eu assisti o primeiro, aí foi que eu fui procurar o livro, né? Que eu nem conhecia a saga. Eu vi o trailer e disse, deve ser algum livro que tá bombando aí no momento. Aí foi quando eu achei que eu gostei. Eu disse, quero agora eu vou ter que ler o livro. Ele é o livro. E aí foi interessante. Esse último que saiu, muita gente não gostou. Não sei porquê também, né? Teve algumas pessoas que não gostaram, mas eu achei muito interessante o último. Eu ainda não vi. Porque ele mata aquela curiosidade da gente. Como foi que começou aquilo ali, né? É que é um prequel, já Isso, é. Ah, que interessante, não sabia disso. Eu estou Um assistindo... spoilerzinho, né? Não, tá ótimo. Você que sabe- eu acho que a gente tá eu na área eu não me de importo. spoilers. Sara tá tomando um spoilerzinho de filmes, porque assim, eu sei que, olha só, eu já acompanhei assim, porque muitas coisas assim, eu já acompanhei as sagas da ficção científica, não só sagas, só filmes também, que eu já assisti todos Star Wars, eu já assisti todos Star Trek, mas atualmente acho que eu meio que recomecei Star Trek, tirando os novos, da linha do tempo Kelvin, que é o reboot. Eu tô assistindo agora os originais, que eu comecei recentemente com Discovery, Strange New Worlds, depois série original, tô nos filmes originais. Depois eu vou assistindo, revendo, porque eu assisto também Star Trek meio que em ordem errada também. De forma retrô, né? Que não era pra falar retrô, porque é um negócio tão atual, Blu-ray, mas atual assim, né? Tem mais de 10 anos, né? Então, Assim... porque quase ninguém usa, né? Eu sou um dos poucos que tem Blu-ray, nossa. Quase ninguém usa. Eu ainda usei. O único Blu-ray que eu tenho é dos Vingadores, o primeiro. Também entra muitas questões nisso do Blu-ray, né? Tipo, ele veio tem uma qualidade melhor, só que é um preço muito mais caro, né? Sim. Das Uma mídias. tecnologia que demorou para ser lançada, eu acredito. Porque quando o Blu-ray veio ao mercado, já estava vindo o YouTube, os streams. Né? A Netflix surgiu em 2010, no caso, assim, que foi onde surgiu, onde teve a queda da mídia física
no Brasil, assim. E hoje em dia a gente nem encontra, né? Um DVD aqui. Só- Tipo assim, se só a lá. gente for num sebo, alguma coisa assim. Ou em outros países até ainda tem, né? Algumas lojas. Só se falando assim, lá fora, nos Estados Unidos, na Alemanha, em alguns países. Mas nos Estados Unidos, com certeza, você encontra lançamentos de filmes assim. Mas aqui é difícil, né? A gente vem encontrar alguma mídia, algum DVD em alguma loja, né? Sim. Mas a gente também pode discutir uma coisa, né? Tipo, esse gênero que a gente tá falando aqui, né? Que encanta tanto, né? Cada um com seu filme favorito e tal. Mas por que, né, a ficção científica encanta tanto, né? O que é que vocês acham? Por que esse gênero atrai tanto as pessoas, né? A curiosidade. Por que vocês acham? Quem começa? Eu acho que o ser humano, ele gosta de viver ver outros mundos, imaginar outros mundos. Então, ele gosta de saber como seria o mundo se a viagem no tempo fosse possível, como seria o mundo se a gente pudesse entrar num buraco de minhoca, como Interestelar. Como Interestelar. E também sabe o quê? Vou dar um maior exemplo da ficção científica que as pessoas ficam curiosas em Star Trek. Na série original, quanto nos filmes, principalmente a série quando veio na época, as pessoas ficavam pensando assim, imagine portas automáticas que se abriam na época, né? A ponto de comando com tecnologia, planetas que vai descobrindo, novos mundos, novas civilizações, viagem no tempo, né? Atravessando um buraco negro, uma estrela que transforma em buraco negro, cai num buraco... Comunicação sem fio. Comunicação Exato. sem fio. Tipo, um buraco negro que suga e você cai numa terra dos anos 60. Nossa, é isso que envolve viagem no tempo também. Comunicação, assim, celular flip, também comunicação por TV, né? Videochamada, né? Foi isso que Star Trek mostrou e também o espaço, né? Um futuro onde existem naves espaciais, onde não tem que estar usando roupa de astronauta o tempo inteiro, é só uniformes, aquela coisa de uniforme de capitão, de comandante, de enfermeiro. Nossa, e do Star Wars é um futuro de outra realidade, onde existem Jedi, as pessoas têm a força. Nossa, é uma coisa que... É muito interessante porque, através da ficção científica, que a gente pode antecipar tecnologias e assim, até mesmo sugerir tecnologias novas, né? Que foi até o que aconteceu com os filmes O De Volta para o Futuro, né? Tem até aquele comparativo, algumas coisas que... E o Star Trek também, como o Kirk falou, né? Algumas coisas que estiveram ali no Star Trek, De Volta para o Futuro, que depois... vieram a ser realidade, né? Isso. Certas tecnologias. E também tem um porém. Eu vi agora recentemente no Star Trek, primeiríssimo filme. Quer terminar de falar ou posso falar? Não pode falar. Eu lembrei agora do Star Trek, primeiríssimo filme, que na série original não aparece. Na série original já está apresenta aos poucos, mas no filme já mostra, nesse primeiríssimo filme, mostra que que existe um vilão, que não é exatamente vilão, mas só sei que existe uma nuvem que abriga uma inteligência artificial, que a inteligência artificial que quer acabar com a vida na Terra. Aí, assim, é uma coisa que a inteligência artificial já estava prevendo mais ou menos, é o que a gente está vivendo agora, que já estão fazendo teste de inteligência artificial. É interessante falar de IA, que tem um filme, Quebrando a Banca, Matemática. É um filme que fala de Alan Turing, eu me lembro o nome dele. Foi com aquele ator que interpreta Doutor Estranho. E nesse Jogo de imitação. Jogo da imitação, Jogo que da eu já imitação. esqueço. Eu não assisti ainda, mas ouvi Que falar. ele fala da máquina de Turing, que no filme ele dá um nome dessa máquina de Christopher. E para ele, naquela época, aquela máquina que foi criada para quebrar o enigma, a criptografia da máquina Ellipse, se eu não me engano, era a máquina alemã, ele já via aquela máquina como uma inteligência artificial. Para ele, aquela máquina era o amigo dele que faleceu, por isso que ele chamava a máquina de Christopher. E isso foi revelado agora, né, nos anos 2000, porque poucas pessoas conheciam a história de Alan Turing, né? Então, e se naquela época que ele se suicidou, né? Eu penso assim, se naquela época ele já tinha essa ideia de IA, imagine como estaria essa tecnologia hoje se ele desse continuidade com o projeto dele, com a máquina dele. Né? Seria totalmente já diferente. criava um sentimento com a máquina, né? Isso. Tem até um filme que fala sobre isso, né? O Ex Machina. Não. Sei que era aquele Her.
Her também né? é outro Her exemplo também. também. Sobre ver a máquina como alguém, né? Sim. Dar uma pessoalidade a ela. O Homem Bicentenário também. Esse eu não Vocês vi. não conhecem não, né? Não, Esse é bem não. antigo. Então, é um tema assim que... Então, e é como a Sarah falou, o interessante dessas histórias, né, da ficção científica é que elas aguçam o imaginário, né, da humanidade. Então a gente fica se questionando, né, sobre o que é que vai acontecer, sei lá, conosco no futuro, né? Como é que vai estar o planeta? Será que a gente vai possível viajar para outros planetas, outras galáxias? Será que existe vida em outro lugar? E aí viagem no tempo, né? Essas várias histórias sobre viagem no tempo que volta, altera o passado para impedir alguma coisa. É uma infinidade de histórias e eu acho que esse é um dos pontos, né, que deixa a ficção científica tão atrativa, né? Sim. A gente imaginar esse universo de possibilidades, né, dentro ainda desses subgêneros, né, que a gente pode ir verificando que cada subgênero traz uma temática diferente, né? Tem as utopias, as distopias, né? Que trazem muito essa questão desse futuro, essa sociedade, como é que vai estar, esses tipos de governo. Aí tem as aventuras do espaço, né? As óperas espaciais. Nossa, os filmes de apocalipse também, que é uma temática que o Kirk gosta muito, né? Sim. E eu acho que muitas pessoas gostam, né, disso, de imaginar de ver, né, nos filmes, nessas catástrofes, seja 2012 da vida, né, e o pessoal quer ver tudo se acabando, tudo se destruindo, mas ainda com aquele fio de esperança de mostrar uma família que está sobrevivendo, Sim. unida, mostrar sempre, né, com esse apelo, né, pra gente se importar com aquele grupo de pessoas ou com aquela família, sobrevivendo a tudo aquilo até chegar no final, né, e salvar mais gente. Isso, e também assim, e acho que assim que eu assisti esses dias na terça, acho que foi na terça, dia 28 de maio, eu fui assistir agora no Star Plus, porque eu tenho Blu-ray também. E aí eu tenho também assistir, foi o dia depois de amanhã, em comemoração de 20º aniversário. Também achei. Eu assisti ele dublado, porque é por causa da nostalgia, porque pra mim, eu assisti na primeira vez, sabe aonde? Na Globo, o dia depois de amanhã. Aí depois que... Eu vi em VHS. Eu quis alugar... DVD, né, velho? Eu queria assim, falei pra meu pai que eu amo esse filme. Aí meu pai foi comigo na locadora e fomos alugar o dia depois de amanhã pra assistir. Aí eu amei tanto que aí... Além do DVD, eu tenho, sabe o quê? Eu tenho DVD, VHS, tenho edição especial do dia depois de amanhã, tenho Blu-ray, eu tenho... Acho que eu tenho até assim... como dizer, eu amo esse filme, é um dos meus favoritos. O Dia Depois de Amanhã é assim, é um filme de uma catástrofe, de fim do mundo. Eu concordo, porque algumas pessoas acham esse filme tenso. Mas, na minha opinião, ele é tenso, mas ele não chega a ser tão tenso assim. 2012... conseguiu ser mais tenso que o Dia Depois de Amanhã. Na época foi uma loucura mesmo. Por quê? Não só o filme, mas o ano em si. Porque ele retratava o fim do calendário maia. 2012. E tinha muitas especulações de que o mundo acabaria em 2012, que a gente ia terminar. Já alguns historiadores religiosos dizem que é o início de uma nova era. Então, muitas pessoas ficaram meio com medo dessa mudança. Tem gente que achou né? que Como, inclusive, na virada de milênio, que eu acompanhei, 99 e 2000, né? Eu sempre digo que eu vivi 2 milênios. Eu não acompanhei. Eu acompanhei a virada de milênio, 99 para 2000, né? Foi uma loucura, hein? Tinha até a história do bug do milênio, tudo, né? Rapaz, nem me fale assim. Sabe uma coisa que eu sei de que... Uma coisa que... Olha, quer ver uma coisa mais empolgante? Por exemplo, o Dia Depois de Amanhã. Eu te pergunto, o Dia Depois de Amanhã, quando você assistiu, você ficou tenso? Ou alguém de vocês ficaram tenso? Porque quando eu assisti pela primeira vez na Globo, eu tive medo de fim do mundo. Porque, assim, primeira vez vendo um filme de fim do mundo é uma outra coisa. Pra mim é uma super novidade. Porque, assim, eu já era curioso saber por conta dos tsunamis, assim, essas coisas. Quando eu vi a chamada que ia ter na Globo depois de amanhã, eu já fiquei curioso pra ver. Aí, assim... Como na época eu tinha essa questão... Eu estudava turismo no IF, se não me engano. Aí, acho que... Não, já tinha terminado já, 2012, já estava na faculdade. Eu tinha essa questão do aquecimento global, né? E aí, quando eu vi aquele filme, eu acreditei que foi uma preparação
pra gente se acostumar ou se preparar para isso que possa acontecer. Isso no dia depois de Porque amanhã. a gente sabe que tem essas especulações, né? Isso é no dia depois de amanhã, né? Tem um rapaz que fala muito no YouTube, eu não lembro muito o nome dele, que eu vejo também no TikTok, que ele fala que alguns filmes de ficção científica, eles são criados para preparar a humanidade para aquela evolução que vai acontecer. Eu achei interessante isso. Como, por exemplo, O Homem Bicentenário. Ele é de 2000, esse filme. Vocês nunca assistiram, não, né? Não, nunca assisti. Esse filme, vou até ler a Mas sinopse. é porque ele ator, O Robin Williams. Que ele incorpora emoções humanas nesse filme. É um robô com inteligência artificial, né? E aí ele quer existir, procura uma maneira de se transformar em humano. E não consegue. Passa 200 anos, ele vai vendo toda a evolução, as pessoas morrendo, nascendo, Mas entendeu? o que ele sente falta pra ser humano? Já que ele tem emoções. Eu acredito que a alma, a presença do espírito, foi mais ou menos isso que o filme passa. Eu acho que ele foi... A gente viu um pouquinho dele na Base Estelar. Base Estelar Porque Campinas. citou alguns filmes de ficção científica, filmes que a temática principal era inteligência artificial e tal, e aí, se não me engano, falaram desse filme lá. Ó, um filme de ficção científica, eu vi isso na Base Estelar Campinas, que um filme de uma inteligência artificial que já é em um futuro de uma outra realidade que no filme Duna não existe mais computador, é tipo uma inteligência artificial de outra maneira, que um personagem que é o líder de Arrakis, que é que é um chefe, ele é uma inteligência artificial, que ele não é exatamente tão humano, por mais que ele tenha um rosto humano, ele é um mundo totalmente diferente do que eu imagino. Não tem robôs, é um mundo onde é um mundo parecido com o de Star Wars, mas sendo assim, o Duna é um universo de ficção científica mais sombrio, vamos dizer assim, onde tem guerra interplanetária entre duas famílias, Atreides e os Harkonnen. Aí fala aí de Duna, o que você achou? Eu só achei o primeiro, achei um filme muito parado. Não gostei. O segundo eu não achei. Talvez eu tava esperando chegar aos streams, né? Já chegou, quando tiver tempinho eu assisto, mas não gostei muito não de Duna. Não me agradou não a forma do filme. É interessante, sabe? São ótimos atores, tudo, mas não filme dizer assim, vou assistir de novo, não. Eu achei muito cansativo. Tenho esperança do segundo ter sido melhor. Você tem esperança de que o segundo seja melhor, mas minha opinião sobre o Duna 1 e Duna 2, pra mim Duna 2 foi melhor que o primeiro. O primeiro eu já gostei muito, a história me prendeu desde o início até o fim, ele é legal, mas dizer que o melhor, o 2 foi o melhor. E se a gente olhar um pouquinho agora pro passado, né? Lá pra origem do cinema, dos filmes. Eu sei que a gente já assistiu alguns filmes juntos, né? Falando lá da origem do cinema de ficção. Tem algum filme aí que você gostou lá pra trás? Metrópolis. Gostei de Metrópolis, assim. Ele, foi um primeiro filme longa-metragem mesmo. Teve um filme... Um dos, né? Primeiros. E teve um curta, que foi um filme curto, de Georges Méliès, da Viagem à Lua. Que até, foi um dos primeiros, a ideia da ficção científica, da Viagem à Lua. Que tinha aquela divisão que a gente viu, né? Os irmãos Lumière, né? Mais associada lá ao cinema de documentário, o Méliès, o cinema de ficção, né? Então a gente viu Viagem à Lua, a gente viu várias outras curtinhas também, não foi? Sim, sim. E tem até o filme que a gente quer exibir mais pra frente, né, no Cineverso, do Hugo Cabret. Faz uma menção, né, uma homenagem ao Georges Méliès. Sim, assisti o Cabret e tem Viagem à Lua, assim, eu gostei do Hugo Cabret. Não, e se comparar os filmes de hoje com aquele primeiro filme lá, aquele curta do Georges Méliès, o que você acha? Rapaz, ele foi bom pra época, mas é porque hoje a tecnologia, vou ser sincero, a tecnologia mudou pra caramba. Se você observar a ficção científica lá atrás e pra hoje, é porque eu não digo que é mal feito, foi bem feito pra sua época, sim. Mas eu sei que ele passou por uma remasterização, ficou colorido, mas isso não significa que mudou tudo, mas aquela obra do Méliès, eu acho que não tenho o que dizer, mas eu só digo que gostei, que foi
que foi o pai da ficção científica ali. Sim. Porque é um filme que envolve muita criatividade. Pra época, né? Pra como a tecnologia era Os muito efeitos limitada, práticos né? que ele Ele é incrível conseguiria. por isso. É por isso que ele tem esse marco no cinema, né? E ainda tem aquela história que ele não foi exatamente o primeiro, né? Tem aquela história da Alice Guy Blaché, se eu não me Sim, engano, né? sim, Da Fada dos Repolhos. Eu acho que a gente assistiu, né? Aí eu achei. Só Só que que aí- muito apagamento histórico nas cineastas mulheres, né? Quase Só não tem. tomar que você sabe, não se apague agora na história. Mas se você precisa se apagar na história, eu vou dizer que não vou deixar que apaguem. Você vai falar sobre mim, João? Olha, o que? Em que momento? Se me apagarem da história, você vai falar sobre mim? Eu vou falar não só você, até as mulheres que foram apagadas da história do cinema. Aí, Imagina, sai nos outdoors da Times Square traduzindo para vários idiomas, eu falando. Outdoor de Pronto, fica Tóquio. aí. E tem uma coisa bem legal aqui, né? Que é em relação a um tópico chamado Criando Mundos. Se vocês, né, pudessem escolher um filme de ficção científica para viver, qual seria esse filme e por quê? Por que você escolheria esse filme e por que você viveria, né, nesse filme, nesse universo desse filme? Acho que a gente pode começar pelo Kirk. Você acha que Você pode escolher só um. Só um? Não pode escolher dois, nem Não. três? Então, Você pode escolher um. Qual universo, qual filme você escolheria, né? Qual universo você gostaria de pense em viver? algum que não tenha tantas guerras também, porque ninguém gostaria de... Star Trek. Você queria viver no universo... Só por quê você queria viver no universo do Star Trek? Primeiro, eu ia estar na minha ponte de comando, na Enterprise, na ponte de comando. Eu ia estar eu ia estar viajando para planetas, pesquisando novas formas de vida e novas civilizações. Eu estaria em aventura no espaço. Eu estaria, vamos dizer assim, por mais que tem guerras no espaço, mas assim, é umas guerras diferentes. Não é um Star Wars, tal, assim, ele é uma guerra no espaço que tem entre a Federação e Klingons, tem os Romulanos, assim. Tem os planetas, tem também viagem no tempo, frota estelar também, assim. Que é onde é um mundo, onde a humanidade é unida, onde existe uma ponte de comando entre os tripulantes lá, que uns são amigos do outro lá, assim, esse mundo de Star Trek para mim é onde o mundo eu ia querer viver, onde a Terra é futurística, onde tem aqueles prédios, e tá na academia da Frota Estelar aprendendo novas coisas ali, os testes. Ia ser muito, assim, para mim seria muito massa viver no mundo de Star Trek do que viver em qualquer outro mundo da ficção científica. Você já tem até a roupa, né? Então, ó, já tá, verdade. tá quase lá. E você, Marcelo? Eu Qual viveria- filme você viveria? Eu viveria Máquina do Tempo. Vocês não assistiram ainda, mas é porque assim, o filme ele mostra uma história romântica no começo, né? E o que me fez me encantar por aquele filme é porque ele mostra diversas épocas. É um filme antigo, que ele começa acho que na década de 50, década de 40, e ele vai até aí mostrando todas as evoluções da Terra que passou, a destruição que o homem causou na Terra, e aí a chegar a uma nova era, né? Como se a gente fosse... se exterminasse a gente como ser humano e viesse uma evolução disso, entendeu? Então, eu achei muito interessante, porque eu fico imaginando como é que o planeta vai estar aqui daqui a 200 anos, 300 anos, entendeu? E a gente não vai ver isso, a gente não vai lembrar disso, né? Tá vivendo hoje, né? Então, é um filme que chama muita atenção por isso. Aí, se eu fosse viver uma cena de filme, seria aquilo ali. Eu acho que eu vou na mesma linha do Marcelo, mas no caso, De Volta para o Futuro, porque é o nosso mundo, né? Da mesma maneira, só que com viagem no tempo. E eu gostaria de ter um DeLorean pra corrigir os erros do passado, talvez, ver como a humanidade vai ser daqui 300 anos. Mas você teria coragem de corrigir os erros do passado? Você mudaria o passado? Nossa, é profunda essa pergunta, né? Porque eu acho que é muito importante Eu não mudaria, os não, erros eu- mesmo, né? Que Sim. são coisas ruins, mas a gente aprende com esses erros, né? Isso Eu acontece. acho que eu não teria coragem de De mudar mudar. em nada. Eu também. eu também. Agora, um ponto que eu mais gosto é um episódio do What If, da Marvel, Doutor Estranho, que volta no tempo pra poder... Ele quer consertar um erro do passado, sabe? De que ele, nesse mundo, em vez dele perder
controle das mãos, ele perde a Christine, que ele mais Isso. amava. Ele tenta voltar ao passado para poder... ele volta ao passado para poder impedir a morte, mas só que da primeira De coisa... todas as formas. todas as formas ela morre. E aí, ele quer ainda ter um poder que ele diz, dessa vez, vou salvar a Christine e vai dar tudo certo. Mas só que no final tudo deu errado de qualquer forma. E aí, Tiago, você... Você acredita que eu não sei em qual eu viveria, né? Porque tão tantas, tem umas catástrofes, ali, umas destruições, umas guerras. Você gosta Eu do acho mundo normal? Também não, mas eu acho que se eu fosse viver, fosse entrar dentro de uma história de algum filme, assim, eu acho que eu iria mais pros de fantasia do que os de ficção Narniano. Científica, né? Narniano. Ah, Se for assim, eu vou pra Harry Potter, vou É, né? ver Hogwarts. Cada um... Essa vai estudar lá em Hogwarts, enquanto eu vou estar na ponto de comando na Enterprise, ou na Academia da Frota Estelar, aprendendo coisas do espaço. Oh, desculpa. Exatamente. E também no mundo Star Trek também tem coisas que fala também. Star Trek tem coisas futurísticas, viagem no tempo, também planetas, também tem guerras no espaço, mas também é diferente, porque Star Trek é uma aventura. Você está viajando e você não sabe o que vai encontrar por aí. Em um planeta você vai encontrar isso, aquilo, vai ter alguma coisa, uma missão que você vai ter que ir para um planeta, né? É bem um pouco o Guardiões da Galáxia hoje, né? Digamos assim, né? Que fica transitando entre os universos, né? E eu Ajudando acho pessoas. que tem uma pergunta legal, né, a partir disso, é que, tipo, agora a gente olhando, né, pro futuro, o que vocês esperam, né, dos filmes de ficção científica, né? Quais temáticas você acha que ainda existe, né, algo para abordar dentro desse gênero? O que é que vocês esperam pro futuro desse gênero no cinema? Se vocês têm alguma ideia, assim? Porque eu ia falar sobre inteligência artificial, porque provavelmente surja muito filme em relação à inteligência dominar a humanidade. Só que isso já tem há muitos anos, né? Como o Chama do Futuro, né? E outras referências. Mas eu acredito que filmes que trabalham com perspectiva de cura, Talvez. Sim. que fale sobre cura, entendeu? De acontecer uma catástrofe na Terra e a humanidade passar por mudanças e vir a cura, como o Wall-E da Disney, que é um Sim. filme, né? Da Uma animação. ficção científica. Ou outra ficção científica. Não, termine do lado, depois vou falar do meu, da ficção científica que eu tô curioso pra falar. É uma coisa específica. Eu acho que por aí. Mais ou menos isso. Falando de cura e a catástrofe, né? Sim. Recuperação da humanidade, que eu acho que é o que está mais preocupado hoje, né? Filmes refletem muito como a humanidade está, né? Como você falou, essa temática do homem contra a máquina, ela é presente há muito tempo. E eu li um artigo uma vez que disse que o motivo disso é porque a humanidade não enxerga a máquina como parte da cultura. É sempre como... a máquina vai estar lá para tomar o seu trabalho, para substituir a mão humana, né? Então, não sei, talvez se a gente começar a ver as máquinas como algo que ajude, talvez surjam filmes, sei lá, com paz entre a humanidade e as máquinas. Provavelmente deve amizade ser referência entre- da Revolução Industrial, né? Por isso que eles remetem Sim. dessa forma. E é impressionante. Tem outra ficção científica que eu também adoro, também, que eu amo, que também é nos filmes da Disney. Tem 2 filmes. Um é de Atlantis, o Reino Perdido, que vão explorar a cidade perdida de Atlântida, que é uma expedição que vão para uma viagem submersa na Terra para poder assim, encontrar a cidade perdida de Atlântida. E acaba encontrando o resto de Atlântida que foi restada. E é impressionante. É uma boa referência, realmente. Eu não tinha pensado nesse filme, não. E outro. Você não citou o Planeta do Tesouro? Agora, eu já ia citar, deixa eu falar de Planeta do Tesouro, que é um dos meus favoritos, não só de ficção científica, também da Disney, um dos meus favoritos. Planeta do Tesouro é uma animação, é um filme, não só animação, é uma ficção científica onde tem um steampunk, onde tem, em vez de ser piratas na Terra, nos oceanos, são piratas no espaço, onde tem navios que são no espaço, onde não respeitar as leis da física. Por exemplo, em vez de ter tempestades no oceano, é uma tempestade com buraco negro, uma supernova. Redemoinho. Interessante. E também
E aí tem robôs, tem alienígenas que são os piratas também, e as roupas... São uma variedade, né, de temáticas que tem dentro desse filme, né? Sim. E acabou que ele ficou meio que esquecido, né, por muitas pessoas. É um dos, né, filmes esquecidos, assim, que João tá até hoje querendo, né, que venha um live action, que venha uma continuação, um reboot, alguma coisa. Mas acho assim, que eu vi um dia desses num canal aí, no Imaginário, que até eu concordo que se fazer uma continuação ia ser um tiro no escuro, um 2, mas caberia fazer um live action, mas eu concordo plenamente, se for um live action vai ser uma boa ideia, porque eu sei que tudo que é começo pode ser um tiro no escuro, mas fazer um live action talvez atraria mais o público, porque assim, é um filme muito bom. E tem muito potencial, assim. O universo tem muito potencial, porque existe realmente... Eu concordo com certas pessoas que falam que tem continuações que já estão saturadas, que não vale mais a pena, e ainda fica investindo. E ainda tem tantos filmes aí Velozes e Furiosos. que não... Tem muitos e muitos aí Eu te pergunto, Transformers, você acha que tá saturado, já que tem... Vamos Transformers. Lá, em geral? Eu sou fã, então sou suspeito de falar. Eu acredito que não. Eu penso assim, que pode melhorar mais. Né? E como ele é um filme que tem muitas versões, como os da Marvel também, mas eu acredito que não. Eu gosto, né? Eu fico suspeito de falar sobre isso. Eu adoro Transformers, mas eu vou ser sincero, ainda não saturou, mas assim, eu acho que, pelo que eu lembro, o quarto e o quinto achei há muito tempo, mas os três eu achei recentemente para achar esse último, Despertar das Férias, mas assim... A trilogia foi perfeita. Primeiro e o 3, para mim, são os melhores. Assim, esse último até que foi bom, mas o primeiro foi tudo de começa. E o 3 é... Transformers é desde a época da animação, no desenho que eu assisto. Então, eu sempre imaginava como seria esse filme se fosse live action, né? Já que sou fascinado por carros, aí eu disse, caramba, eu não imaginava que seria tão bom assim. Também fico pensando como o Planeta do Tesouro, se um dia virar um live action, um navio que voasse no espaço, né, com bastante efeitos. E assim, e a trilha sonora perfeita, vamos dizer assim. Que seria o primeiro lá da fila para comprar o ingresso. Ele vai precisar de um cosplay, né? Qual o nome do personagem principal? O Jim. Mas é isso. Esse, né, tema da ficção científica é um tema que abre margem aqui pra gente ficar há muito tempo. Né? Ainda a gente nem entrou nas questões de o uso da tecnologia, né, nas questões da própria produção, né, que é uma discussão que está muito em alta na questão da inteligência artificial, da questão da dublagem, lembra? Enfim, isso aí é um outro tópico que se a gente fosse parar aqui, a gente ia ficar falando... A greve dos roteiristas, isso. Né? É isso. Mas, para finalizar, já que nosso tempo está chegando ao fim, eu acho que seria legal, né, cada um compartilhar uma dica de filme. Qual seria, né, um filme dentro da ficção científica, né, que você compartilharia para, né, quem está assistindo, né, uma indicação sua de filme de ficção científica? Um só, né? Isso. Uma recomendação. Uma recomendação. Né? Eu acho que o Homem Bicentenário é bacana. Um filme de 99, 2000, que ele fala sobre essa questão da máquina querer virar humano, né? Que muitas pessoas estão com medo dessa questão da inteligência artificial dominar o homem e vice-versa, né? Mas acredito que seja um filme muito bom, uma referência muito boa para vocês assistirem. E você, Kif? Qual seria? Uma só pode uma. É porque tem filmes, franquias, séries... Não, se você quiser dizer a franquia, pode ser, né? Pode ser a franquia no geral, Sim. ou a série, mas qual seria? Dê uma recomendação para quem tá assistindo. Qual seria? Deixa eu ver, porque acho que... Deixa eu ver. Eu recomendo eu recomendo tô tão em dúvida, porque tem um deles que porque se pudesse eu recomendaria qualquer um, mas assim, acho que se pudesse, só pode escolher um, né? Se você tivesse que escolher um, qual seria? Isso, só pode um. Vamos lá, acho que Star Trek não tem como dizer, porque Star Trek qualquer um já conhece já, né? Tem que ser um que quase ninguém lembra, vamos dizer assim, né? O Planeta do Tesouro. Assim, eu recomendo o filme, que é da Disney, animação, e eu recomendo para qualquer um que seja fã da Disney, que é fã da ficção científica, Planeta do Tesouro, eu recomendo esse filme, porque ele tem elementos, assim, que para quem ama ficção científica vai adorar. Quem assistiu Piratas do Caribe, Star Wars, Guardiões da Galáxia, vai amar Planeta do Tesouro.
Isso aí. E você, Sara? Tem alguma recomendação? Bom, eu de algum pensei filme? bastante aqui. Eu vou recomendar A Chegada. Nós estávamos conversando aqui, né, Caramba. antes de começar o podcast. Eu gosto muito desse filme. É um filme que fala sobre comunicação, entender outras línguas, né? E é basicamente uma sinopse rápida. Chegam seres de outro universo, de outro planeta na Terra, e a gente acompanha uma professora de universidade de línguas, né? E ela tem a missão de traduzir o que aqueles alienígenas querem na Terra, o que eles estão, qual é o objetivo deles aqui. E eu gosto muito de uma cena em que ela pergunta o que vocês vieram fazer aqui, e eles falam usar arma. E essa simples frase causa um tumulto no mundo, e ela pode ser interpretada de tantas formas, porque cada termo poderia ser tipo doar ferramenta, usar uma ferramenta. Então é interessante como mesmo a própria humanidade da mesma espécie se comunicando tem esse ruído de comunicação, né? De divergência, de tradução. Então, uma arma, ela pode significar uma ferramenta para outra pessoa, para você pode significar outra coisa. Então, assim, eu gosto bastante desse filme. É interessante porque esse filme, inclusive, hoje se fala muito de extraterrestre, de visitas que eles estão vindo, né? E aí é uma referência interessante sobre isso. Eu vi Como seria, né, se eles viessem, se aparecessem. Eu vi alguma coisa. Independence Day, por exemplo. Rapaz, Independence Day, você pegou no ponto. Eu não falei em nenhum momento Independence Day, mas Independence Day, uma coisa pra finalizar. Independence Day, um filme de catástrofe, de fim do mundo, onde os alienígenas vêm na Terra pra destruir e vai para as principais cidades do mundo, as grandes cidades, para destruir, e depois no final de tudo os alienígenas querem o que conosco? Fazer a gente de escravo, né? Escravizar nós, né? A humanidade. Não, se a gente parar pra pegar aqui, é muito filme, né? Muito filme, assim, desse gênero, né? Que a gente acaba gostando. Kirk mesmo. O repertório de ficção científica do Kirk é imenso. E você, Thiago, muito qual a sua rico. recomendação? Então, eu vou recomendar o que eu comecei falando. Eu vou começar recomendar uma série, né? A 3%, que é uma série de ficção nacional, né? Temos produções nacionais, várias produções, tanto filmes quanto séries desse gênero, né? Mas acabo indicando ela por ter sido uma que teve uma importância. Ela, inclusive, ela partiu de um projeto anterior que foi para o YouTube, de um piloto anterior, né? Então existiu esse piloto, e a partir desse piloto foi, né, desenvolvido essa série depois de muito tempo. Então, minha recomendação, né, num Brasil meio que Apocalipse. certo, Brasil pós-apocalíptico, né? Bacurau. Tem o Bacurau, uma Ficção mistura. científica Inclusive também. lançou um agora, né? Biônicos. Tá entre. Isso é outra produção. Ele tá entre os 10. Tá Depois em quinto dela lugar veio no Brasil. várias. Teve uma chamada também Onisciente, que não fez Isso. muito sucesso e tal, ficou ali no limbo. Enfim, veio várias séries a partir da 3%, né? Eu quero visitar locações de Bacurau um dia, porque quando ela Vamos? tiver... Muito Vamos sim. interessante. Vamos visitar a locação de Bacurau. Vamos sim, vamos visitar sim. Vou programar uma viagem, aí... Bacurau foi um filme que Kirk, eu cheguei lá com o filme no anexo e disse: Kirk, ó, vamos ver, você gosta tanto de ficção científica, vamos assistir um filme de ficção científica brasileiro. Aí eu fiquei... Que tem, na Eita. verdade, como um dos gêneros do Sim. filme, que tem mais de um gênero ali, né? Mas tem ficção científica um pouquinho. Sim. Aí, quando ele assistiu, acho que ele imaginava outra coisa, mas disse que gostou, não foi? Mas eu vou ser sincero contigo. Assim, eu vi na segunda vez na tela quente, eu gostei. É porque, como a primeira vez, na segunda vez eu gostei mais. Porque a primeira vez, com expectativa... Aí onde tá a expectativa? A gente já assistiu com Frustrou. expectativa. Frustração. Isso acontece muito, né? Mas, infelizmente, estamos Chegamos ao encerrando. Muito obrigada, Marcelo, né? Por ter Valeu. topado o convite, né, Kirk? É. Marcelo
topou esse convite, tá aqui conosco hoje. É a minha primeira vez que eu participo de um podcast. E É olha um prazer conversar com você, Marcelo. E olha que eu chamo ele pra Xi, Planeta dos Macacos. Que não, foi você que começou. Aí eu acabei não indo. Aí eu retribuí dizendo, vamos assistir sim. Porque eu fui. Aí eu disse, mas eu digo, eu ainda topo ver novamente. Eu não sou assim. Eu assisti 2 vezes e ainda dei uma pausa, mas digo, eu topo ver novamente antes de sair do cinema. Sabe como é? Beleza. E é isso, gente. Foi muito bom estar, né? Todos juntos, né, Kirk? Sim. E até o próximo, o quê? Podiverso. Vamos dar tchau pra câmera, né? Até o próximo Podiverso. Ali na do meio, ó. Ali, ó. Até o próximo Podiverso. E antes de tudo, desejo uma vida longa e próspera. Desejo para todos os trackers, os fãs de Star Trek, quem estiver vendo. E também para os rebeldes à resistência, dizer assim, que a força esteja com vocês, sempre. Tchau. Tchau. Tchau.